essa resposta para o Maurício Ricardo. Para quem não conhece Maurício Ricardo, ele é um cartunista, animador, né? Ele faz um trabalho bem legal, inclusive. Bom, pessoal, vamos começar porque vai ficar gravado mesmo e a gente depois vai levando. Maurício Ricardo fez um vídeo muito interessante que eu achei bastante interessante, bem respeitoso, bem fraternal. Só que na verdade ele peca em alguns pontos, né? Eu vou só responder esses pontos porque eu acho que é obrigação minha. Então vamos lá, pessoal. Maurício, ele colocou no título dele o seguinte, do vídeo: politização do drama. Ele estava querendo dizer o seguinte, que o meu caso está politizado, né? E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso, mais uma vez, que o fato é de eu ser de direita e eu estou usando o meu caso como política. Na verdade, nem eu. Ele não afirma que eu estou usando, ele fala que estão usando, né? Então vamos lá, ele começou dizendo o seguinte, que pelos meus traumas, por tudo que eu vivi, eu comecei a desenvolver uma visão política de direita. Bom, isso o Maurício não conhece o meu canal, não conhece os meus vídeos e muito menos a minha vida. Maurício, eu sou de direita, extrema direita, desde que eu nasci. Eu sempre tive isso comigo. Minha mãe era esportista, meu pai era auditor e nós sempre tivemos uma criação à direita. Então era nessa base que eu cresci e é assim que eu vou continuar sendo para sempre. Depois o Maurício diz o seguinte, que eu critiquei os direitos humanos, associando os direitos humanos à esquerda. Bom, pessoal, eu estou escrevendo um livro sobre isso, tá? Eu vou escrever um livro sobre os direitos humanos no Brasil, onde eu vou expor detalhes desse grande absurdo que é. Inclusive eu estou com ele aqui na tela. Deixa eu só ver se eu consigo ver uma coisa aqui, ó. O nome do livro é Direitos Humanos, a maior farsa de todos os tempos. Vai ser uma pancada, porque vão me atacar bastante, eu não estou nem um pouco preocupado, que eu gosto disso também, né? A verdade é o seguinte, eu vou expor, inclusive eu vou citar alguns dados aqui para vocês entenderem o que eu quero falar sobre direitos humanos. Ele é totalmente de esquerda, eu não tenho dúvida disso. A prova disso é que 19 anos que o governo teve na mão da esquerda, eu nunca fui atendido por nenhum direitos humanos. Bom, depois ele diz o seguinte, que eu sou uma peça dentro de um xadrez político podre. Bom, então eu vou te contar uma coisa, Maurício. A minha luta, ela é justamente por isso. Eu estou cansado de ver pessoas como eu sofrendo, precisando de justiça, e a justiça ela tem lado, ela é esquerda ou de direita. Então quando o fato não traz nenhum valor político para a esquerda, a imprensa não fala nada, a justiça não anda. Então tudo isso é que transforma o caso num xadrez político, né? E a minha luta é justamente essa, é fazer com que as coisas sejam julgadas pelo que elas são, e não pelo fato de elas ser de direita ou de esquerda. Tanto é que eu vou te dar um exemplo prático. Se eu fosse mesmo, como você está falando, uma pessoa de direita e que está usando o caso ou deixando usar o caso politicamente, eu não teria feito greve de fome no governo Bolsonaro, concorda? Eu teria feito no governo de esquerda, correto? Assim eu estaria usando o meu caso politicamente, apertando o governo de esquerda. E eu não fiz isso, eu fiz isso no governo de direita. Ou seja, eu elegi o Bolsonaro, ajudei e trabalhei nisso, só que eu vou cobrar do Bolsonaro as coisas que eu penso. Por que eu não fiz isso antes? Porque a esquerda simplesmente ignorava a gente. Então se eu fizesse uma greve de fome no período da esquerda, eu morria. Eu morria, porque os caras não iam dar bola. Então essa é a grande diferença que você não está entendendo. Mas enfim, vamos seguir. Aí passa por uma parte muito delicada, pessoal. Ele fala o seguinte, que eu estou, graças
ao sofrimento que eu passei, às coisas que eu passei, que eu estou atacando negros e gays. Ora, Maurício, é o seguinte, eu não estou atacando nem negros e nem gays. Inclusive, o meu livro sobre direitos humanos vai falar muito sobre isso e hoje nós vamos falar sobre isso também. Tá? O fato é que atualmente qualquer coisa é homofobia ou racismo. E isso não é verdade, tá certo? E eu vou mostrar para vocês hoje com um número a respeito disso. Depois ele fala também do João de Deus e Abdelmaci. Então, mais uma vez, Ricardo, eu vou esclarecer para você. A questão do João de Deus e Abdelmaci é simples. Eu sou a favor de botar na cadeia aquele que comete crime. Agora, vamos fazer isso com denúncias verdadeiras, com provas, dentro do que manda a Constituição, né? O direito e tudo mais. Então, eu não estou dizendo que João de Deus ou Abdelmaci são inocentes. Ao contrário, até agora tudo indica que há provas consistentes contra eles. Mas, no caso do Abdelmaci já foi até condenado. Mas no caso de João de Deus, ele precisa ser, sim, levado à justiça, julgado e condenado. O que não se pode fazer é o que a Sabrina estava fazendo, que aliás você cita aqui. Que a Sabrina se matou e que você considera que é verdade que ela se matou. E desculpa, você está viajando, porque não tem prova nenhuma de que ela se matou. As embaixadas dos países que dizem onde ela se matou negam. E ela simplesmente criou uma situação porque eu desmascarei a Sabrina e ela não achou saída. E acabou inventando o suicídio. Até porque, se ela tivesse em situação de risco, ela poderia muito bem chegar num país e pedir asilo. Mas ela não fez isso. Né? Ela preferiu fazer uma simulação de suicídio. Amanhã ela pode aparecer dizendo que foi uma loucura, que foi por segurança, mas isso a justiça não vai aceitar. Ela tinha recursos para resolver o problema. Então, isso que ela fez não tem explicação. Ela será punida por isso e vai ser punida sim, vai ser processada e tudo mais. Não só por isso, por várias outras coisas. Aí você diz que eu tive uma batalha com a Sabrina, que eu chamei ela de mitômana e drogada. Olha, se você olhar os vídeos da Sabrina, você pode ver se ela é ou não mitômana. Né? Ela dizia que tinha 37 empreendimentos, depois dizia que desenvolvia drones para ajuda humanitária, e nada disso eu achei, nenhum documentário, eu não achei absolutamente nada sobre isso, nenhum documento, nada sobre isso. Ao contrário, as poucas atividades que eu achei da Sabrina, inclusive uma escola que ela criou no Brasil, ela emitiu certificados falsos, deu o maior problema pro dono da marca da escola. Tá? Em relação a chamá-la de drogada, bom, você dá uma olhada na rede, tem as fotos dela fumando maconha, e ela faz questão de mostrar isso para todo mundo. Né? Como se fosse assim um desaforo, e para mim não é desaforo nenhum. Ela pode fumar maconha, pode enterrar no rabo se quiser, não é problema meu. E até onde eu sei, Maurício, maconha é droga, né? Então ela é drogada, sim. Eu não estou fazendo nenhuma afirmação falsa, né? Depois aqui, ó, o Maurício fala daquela questão da morte em Londres, né? Então, como você mesmo disse, Maurício, eu chequei na polícia e a polícia nega a existência desse crime. E a Sabrina fez isso para colocar a culpa em mim, porque eu moro em Londres. Então ela falou que tinha um abrigado dela, que teve o abrigo invadido e assassinado. Isso tudo é mentira, ela criou toda essa história, né? Então é um verdadeiro absurdo. E ela fez isso me colocando numa situação perigosa, porque ela colocou o meu nome como sendo responsável pela perseguição dela, e na verdade ela não morreu, ela está viva, ela colocou pessoas, não só eu, tem muita gente que está em risco porque ela fez essa bagunça toda. Bom, aí depois ele fala o seguinte, não será os youtubers de direita que vão resolver. Não, não vai ser mesmo. Acontece o seguinte, você lembra que eu fui no João Kleber? João Kleber também não ia resolver. Mas eu ocupo os espaços que eu posso ocupar. Se o pessoal do youtuber de direita fizer um vídeo falando de mim, ótimo, melhor para mim. Eles vão resolver o problema? Não, não vão resolver o problema, mas eles estão me apoiando de alguma forma. Ao contrário da esquerda, que simplesmente ignora
o tráfico de órgãos, o caso Pavese, porque eu sou de direita, né? Bom, aí você diz o seguinte: quem nega racismo e homofobia é hipócrita. Olha, eu concordo com você. O racismo e homofobia fazem parte da história do Brasil. Acontece o seguinte: nós precisamos, e eu vou fazer isso hoje, eu vou analisar para você o que é racismo e o que é homofobia, e vou te dar os números também. Porque tão hipócrita quanto quem nega racismo e homofobia são aqueles que acham que o mundo gira em torno do racismo e da homofobia. Esse também é hipócrita, né? Depois ele diz que eu estou decepcionado com o Bolsonaro. Não, você está enganado. Eu estou muito feliz com o Bolsonaro. Apesar de tudo que aconteceu, de eu ter que fazer a greve de fome e tudo mais, eu acho que o país está numa direção correta. Então não é agora uma questão de estar satisfeito ou não, até porque o governo começou agora. O que eu vou fazer como cidadão é cobrar do Bolsonaro desde o começo tudo aquilo que eu acho que o Brasil tem que ter. Isso é um papel de todos nós, não é porque eu sou de direita ou de esquerda, né? E é assim que o jogo funciona, né? Ninguém está usando aqui a direita. O único que politizou tudo isso foi você. Né? Tanto é que eu estou provando, eu fiz greve de fome durante o governo do Bolsonaro, eu poderia ter feito no governo de esquerda. Bom, vamos lá, pessoal. A questão do racismo e de homofobia, que eles sempre me chamam de racista ou homofóbico, que eu faço discurso de ódio contra essa população, que é um absurdo. Então vamos lá. Um pouco de história não faz mal a ninguém. No governo Dilma, tá? O PIB estava arrebentado. E o que ela fez? Ela inventou uma nova fórmula de cálculo e o PIB melhorou. Se a gente não consegue melhorar o PIB, a gente muda o cálculo e o PIB melhora bastante. O governo Lula fez a mesma coisa em relação à categoria de classe média, classe alta e classe baixa. Lembra? De repente, o favelado virou classe média, porque ele mudou os critérios. Então, ao invés dele resolver o problema da pobreza, ele mudou os critérios e todo mundo passou a ser classe média. Então, isso não é resolver o problema. Concorda? Outra coisa, logo em seguida ele liberou o crédito fácil para todo mundo. Então você diz para um cara que está morando na favela que ele é classe média, ele pode comprar o que ele quiser com crédito, a sensação que esse cara tem é de que ele simplesmente mudou a categoria econômica dele, quando na verdade ele está no mesmo lugar e só se endividando, que é a resposta que nós temos hoje. A crise hoje no Brasil é devido ao endividamento. Ninguém compra mais nada, está todo mundo endividado e a economia foi para o saco. Muito bem, agora vamos lá. Vamos falar de homofobia, tá? Porque o Maurício disse o seguinte, que uma luta não invalida a outra luta. Eu concordo com você. Por isso mesmo eu estou dizendo que eu deveria ser atendido pelos direitos humanos, porque o fato deles lutarem pela luta deles não pode invalidar a minha. E eu cheguei na Maria do Rosário, por exemplo, quando ela era a chefe dos direitos humanos, na Secretaria de Direitos Humanos do Lula, eu fiz várias denúncias, eu nunca recebi um e-mail dela. Aí, pensa bem, se eu fosse negro ou gay, ela teria me atendido. É isso, é essa a minha briga. É ao contrário do que você está falando. Eu não estou querendo anular as lutas dos homofóbicos e dos racistas. Eu não estou querendo anular isso. Ao contrário, eu estou querendo que eles olhem para o outro lado. Chega, a gente só está olhando para um lado. Nós só estamos hoje vivendo num direitos humanos que só serve à esquerda, que tem que seguir esse padrão. Se é mulher, negra e gay. E eu vou te provar isso, olha. Se fala tanto no Brasil em morte por homofobia, tá? Em 2017, sabe quantos homossexuais morreram? 445 mortes. Esse levantamento foi feito pelo GGB, que é o Grupo Gay Bahia, tá legal? Luiz Motti, quem não sabe, né? Luiz Motti, você procura ele, é a favor da pedofilia. E esses números não foram dados pelos órgãos de segurança pública, ok? Saíram da mão do LGBT.
Dessas 445 mortes, 58 foram suicídios, ok? 58 foram suicídios. Então o que acontece? Suicídio é homofobia? Não, né? Aí eu fui ver os casos, porque eles publicaram uma relação de casos. Tem um site, pessoal, chamado IBTE, tá? Lá tem as estatísticas. Lá eles já falam outros números. Eles já falam num número um pouco maior. Muito bem. E aí eu fui ver esses casos. Olha só que interessante. Tem muito homossexual que é morto depois de fazer o programa, porque tem uma briga porque o cara não paga, tem algum problema. E de repente um atira no outro, um mata o outro. Isso é tratado como homofobia. Não pode ser homofobia, porque se o cara saiu com ele, com o travesti, com o gay, ele não é homofóbico. Certo? Então ele foi, ele transou, ele na hora de pagar ele não quis pagar, e aí os dois se pegaram, o cara acabou matando o gay. Ou seja, não podemos enquadrar isso como homofobia. E o que acontece? Nós mudamos o critério. Homofobia agora é que você não pode falar o que você pensa sobre homofobia. Então eu vou te dar um exemplo prático do que a esquerda está fazendo com a gente. Você pega um cara, ele se veste de mulher, põe peruca loira, batom, ele faz todo o aparato para parecer mulher. O meu cérebro, que é inteligente, ele sabe que aquilo ali é um homem, tá certo? Então, vocês querem que eu convença o meu cérebro que aquilo é uma mulher. Vocês não podem convencer o meu cérebro disso, certo? Eu vou continuar vendo um homem. Eu não posso enganar o meu cérebro. Não é porque você se engana de que você é de outro sexo que eu vou me enganar também. Eu sinto muito. Você pode pensar que é mulher. Eu não vou conseguir fazer isso. E isso não é homofobia. Isso é simplesmente um fato verdadeiro. Eu não posso encarar isso dessa forma, ok? A mesma coisa vocês fizeram, vou dar um outro exemplo, com o Wagner Moura agora. O Wagner Moura pegou para o papel de Marighella uma pessoa negra, certo? Ora, para quem conhece as imagens do Marighella, sabe que ele é branco. Eu não vou enxergar o Marighella negro porque você quer que eu enxergue ele negro. E isso não é racismo, é fato, tá certo? Então vocês querem mudar o conceito das coisas de forma absurda e vocês querem impor esses conceitos para nós. Então, pessoal, homofobia e racismo é quando uma pessoa é impedida de fazer alguma coisa pela função do sexo ou da cor, e muitas vezes mediante a violência. Isso sim eu respeito como homofobia, como racismo. Agora, tivemos um caso há um ano atrás, um jovem que ele foi entrar na universidade de saia e foi barrado. Sabe o que ele fez? Ele saiu gritando que era um caso de homofobia. Não é homofobia, certo? Você tem regras. Se for o caso, então, tenta você entrar de chinelo havaiano ou de bermuda no STF. Então, se eu chegar lá e eles falam, não, você não pode entrar aqui assim, eu vou sair gritando que é porque eu sou narigudo. Ou seja, não tem sentido, não faz qualquer lógica. Inteligente, uma pessoa inteligente não pode entender uma coisa assim como sendo homofobia. Então, o que nós estamos fazendo é expandindo o universo de acusações para tornar homofobia e o racismo como uma coisa super gigantesca no Brasil, que não é verdade. Hoje eu estava vendo, pessoal, no STF a votação do processo que quer criminalizar a homofobia. E eu vou dizer, nós estamos ferrados, tá? O ministro Barroso, ele fala uma coisa absurda. Ele diz o seguinte, olha, nosso país é o maior país de violência contra homossexuais. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, em 2018, ele disse que teve 3.859 denúncias. Ora, pessoal, denúncia não significa nada, né? E outra, ele não está falando aqui de homicídio, ele está falando de denúncias. Denúncias. Uma pessoa pega, liga lá, olha, apanhei porque eu sou gay. Ah, tá bom, estou anotando aqui uma denúncia.
não foram apuradas, tá certo? Então você não pode considerar esse número como sendo verdadeiro. Outra coisa, logo em seguida ele fala assim, é lógico que essas denúncias não são assim, que a gente possa considerar, né? Porque na verdade são mais de 6 mil ocorrências anuais estimadas. Estimadas em quê? Estimadas em quê? Porque é o seguinte, se nós estamos matando 6 mil homossexuais na rua, então nós vamos começar a achar nas ruas picapes com metralhadora seguindo gay, porque não é possível, gente. São 6 mil pessoas. Não é possível que isso esteja acontecendo. Né? Um outro caso interessante é o do assédio sexual. Antigamente você tinha um assédio quando tinha certas condições. E aí o que acontece? Eles mudaram mais uma vez os critérios e agora você tem assédio por qualquer coisinha. Então o que acontece? Racismo. O Brasil é o país que mata mais negro no mundo, eu vou explicar para vocês. Homofóbico, o Brasil é o que mais mata gay no mundo. E agora o Brasil é o que mais faz assédio contra as mulheres no mundo, né? Só que tudo isso é mentira, isso não é verdade, tá certo? Olha lá, outro detalhe, o ministro Barroso, ele cita como fonte o site a ONG Transgender Europe, né? Transgender Europe. Pessoal, peraí, nós vamos buscar, o STF vai considerar dados de uma ONG internacional sobre o que acontece no Brasil? O STF não tem esses números? Porque se o STF não tem esses números, a gente para a discussão agora. Eu não posso aceitar que o Brasil não tem estatística e nós vamos lá na Europa buscar num site, numa ONG, os relatórios de mortes de pessoas LGBT. Não faz nenhum sentido. Certo? Então todos esses dados que eles estão usando para transformar a homofobia em racismo, e isso vai dar um problema muito grande, vocês não fazem ideia, mas eu vou explicar, são absolutamente falsos. O Barroso disse que o Brasil é o primeiro do mundo em mortes de LGBT. Mentira! Nós estamos em quarto no mundo, ok? Sem contar o seguinte, países como o Irã não têm estatística e eles executam homossexuais ali à torta e direita. Então essas estatísticas são todas furadas. Nós estamos nos baseando em 445 mortes para criar uma lei que vai tornar crime você falar que um viado é viado. Jean Willis, semana passada, disse, eu sou viado, mas eu não posso falar que o Jean Willis é viado, que eu vou ser preso. Né? Daqui a pouco nós vamos ter que começar a fazer outras leis. Por exemplo, eu não gosto que me chama de barbudo. A barbofobia vai ter que entrar nessa jogada. Né? Eu não gosto que me chame de ceguinho. Então a gente vai ter que criar uma lei também criminalizando quem chama o outro de ceguinho. É simplesmente isso, pessoal. É ridículo, é uma forma de calar sua boca, de você não poder dar opinião. Eles estavam falando hoje no STF que as igrejas vão poder falar sobre isso, mas eles são contra. Mas não serão criminalizados. Mas você na rua, você vai. Então é essa a história. Vamos lá, pessoal. Morte por racismo. Essa aqui é legal. Segundo o UOL, né, porque no Brasil não tem estatística, tá? Você tem que ir catando os dados. E vamos lá. Segundo o UOL, a taxa de homicídio de não negros, eles não falam mais brancos, tá? Não negros, caiu. Ou seja, nós temos que ter raiva porque está morrendo menos branco. Mas a taxa de homicídio de negros subiu. Atualmente morrem 40 mil negros por ano, de um total de 64.500 pessoas. 40 mil são negros. Isso é racismo? Eles morreram porque eles são negros? Esses 40 mil foram executados porque são negros? O STF precisa responder isso. É isso então? Nós tivemos a execução de 40 mil pessoas negras porque nós somos racistas. Gente, isso é um absurdo que está acontecendo no Brasil.
Eles estão inflando números para justificar a ideia de que o Brasil é um país podre. E sabe quem vai pagar por isso? Você, quando você for pegar o seu passaporte e fazer um passeio em algum outro país, hoje isso é tema principal em tudo quanto é lugar. Vão dizer que você é um cara homofóbico, racista, porque você simplesmente é brasileiro. E no Brasil, todo mundo mata negro, todo mundo mata homossexual. Então você pensa bem que eles estão dizendo que nós matamos 40 mil negros por ano. Isso é uma baita mentira. Né? Não existe nenhum dado estatístico sobre morte de negros. O fato de você chamar uma pessoa de negra de forma pejorativa, você já tem na lei a questão dos danos morais. Então, o que acontece? Nós criamos aí essa questão toda de racismo, de homofobia, para privilegiar uma categoria. Nada mais do que isso. Então, é simplesmente um absurdo que anda acontecendo no Brasil. Eu vou dar outros dados. Feminicídio, pessoal. Vocês escutam o tempo todo na televisão falando: olha, o feminicídio no Brasil é um absurdo. Nós temos por ano 4.829 casos, ok? 4.829 casos de feminicídio. Ora, nós perdemos 64 mil brasileiros por ano. Por que não se faz escândalo em relação aos 64 mil e agora a gente faz escândalo com 4.829? Sendo que desses feminicídios estão incluídos mulheres que matam as suas companheiras. Só que você não pode falar isso, né? Então, olha só, nós vamos pegar agora e criar uma lei feminicídio porque morrem 4.829 mulheres por ano. Mas qual a lei que nós vamos tratar, por exemplo, desses homicídios que já acontecem no Brasil? Vou dar um exemplo prático. Meu filho foi morto para tráfico de órgãos. Eles foram condenados por tráfico de órgãos, eles anularam a sentença porque eles acharam que meu filho é um caso de homicídio. Ou seja, no meu caso, a especificação não vale. Eu não posso condenar os médicos por tráfico de órgãos, eu tenho que condenar por homicídio. Mas se um negro ou um LGBT morre, ele pode morrer de gripe. É porque é racismo, é porque é homofobia. Esse é o X da questão que eu bato bastante e as pessoas não entendem. O que eu estou dizendo é o seguinte: os casos que são realmente importantes, que são de fato homofobia e racismo, nós estamos começando a banalizar, porque agora qualquer coisa é racismo, qualquer coisa é homofobia. Então quando alguém fala, teve uma morte de um homofóbico lá, matou o cara, a gente vai falar, mais um. Quando isso, na verdade, é sério, é uma coisa perigosa. Só que nós vamos jogar de qualquer porcaria só para ter fama no exterior de que nós estamos matando. Olha só, vocês querem que o Brasil tenha fama no exterior de que nós estamos matando gays, negros. É ridículo. Matando mulheres. Então, pessoal, é simplesmente absurdo. Olha só outra coisa. Assédio sexual. Pessoal, segundo as estatísticas, 42% das mulheres no Brasil, que corresponde a 42 milhões de mulheres, sofreram assédio sexual. Nós vamos prender então 42 milhões de homens, certo? Todos os anos, por causa do assédio. O que é o assédio, pessoal? O que é o assédio? O assédio vai do humor da mulher. Se a mulher estiver bem-humorada e um cara fizer uma brincadeira com ela, tudo bem. Agora, se ela estiver mal-humorada e o cara fizer uma brincadeira com ela, é assédio. Mas, se ela for uma pessoa que não vai com a sua cara e ela precisa colocar você numa situação de dificuldade, ela vai numa delegacia e fala assim, aquele cara lá fez assédio. Ela não precisa provar. Ela só aponta o dedo e fala, foi ele fez assédio. Então por isso que hoje nós temos 42 milhões de mulheres que sofreram assédio.
Nós vamos prender 42 milhões de mulheres. Agora eu vou falar uma outra coisa para vocês que é muito mais interessante, que os direitos humanos estão cagando para isso. Vamos lá, pessoal? Vocês viram, né? São 445 mortes de LGBT, que na verdade não são homofobia. São 40 mil mortes de negro, que na verdade não são racismo. E 42% das mulheres, no caso 4.829 casos, que são feminicídio e não homicídio, porque eles criaram uma lei própria para isso. Vamos lá. No Brasil, 54,76 mil mortes por ano graças a erro médico. O que nós vamos fazer? Um medicídio? Nós vamos fazer o quê? Ou para essa categoria não tem como classificar nada? Porque se é um LGBT, o cara que provocou a morte, né, que eu já estou falando aqui para vocês direto, não é verdade, mas caso o cara tenha realmente matado o LGBT, ele está ferrado, ele vai preso na hora. E o caso de erro médico, que você não consegue botar o médico na cadeia de jeito nenhum, que o cara sai rindo na sua cara, como é que você faz? Nós não vamos criar uma lei para isso? Então nós não temos direito a isso? Por falta de atendimento básico nos hospitais, morrem 153 mil por ano. E aí, como é que a gente vai classificar isso? A gente vai colocar isso como hospitalicídio, pacienticídio, como o Fábio Mendes aqui está sugerindo? Qual é a categoria que nós vamos dar? Nenhuma. A gente vai dizer que isso aqui é homicídio e vai jogar naquela lista. Sabe qual lista? A lista que somente 8% dos casos são resolvidos. São 8% de assassinos que realmente sofrem processo. O restante vai ser Paulo Pavese, vai ficar chorando na porta do tribunal exigindo os direitos, que o julgamento ande, que o processo avance, né? Enquanto isso, se você for mulher, se você for negro e LGBT, é simples. Só você falar um A e sair todo mundo correndo. Nós não temos mais direito? Então vamos continuar, pessoal. São 19,3 mil mortes por ano no trânsito. Transicídio, qual que é o nome que a gente vai dar para isso? Ou será que também não tem? Né? Essa categoria também vai para aquela lista de 8% só resolvido? Então a questão aqui é simples, é básica. Eu não sou homofóbico, eu não sou racista. Eu só estou procurando que os direitos de cada cidadão sejam respeitados de forma igual. Quem quer a diferença são vocês. Vocês que estão criando a tal diversidade. São vocês que estão fazendo o Brasil uma divisão idiota. Então é simplesmente isso. Olha, vou dar um outro dado para vocês interessante. A cada 5 crianças que nascem no Brasil, uma é filho de uma menina entre 10 e 19 anos. Sabe o que é isso, pessoal? É o incentivo à promiscuidade, é o incentivo ao baile funk, é o incentivo aos adolescentes a fazerem sexo sem preservativo, é um incentivo a fazer das crianças objeto sexual. Tá certo? E aí eu pergunto, sabe por que isso, pessoal? Porque depois você vai ver um batalhão de gente esquerdistas querendo que a gente aprove o aborto. Então eles incentivam essas crianças a terem filhos, a agirem irresponsavelmente, para depois dizer, olha, nós precisamos aprovar o aborto, porque essas crianças... Imagina o que nosso Brasil vai ser quando essas crianças começarem a ter uma família. Não tem um emprego, não tem estrutura, não tem nada e já tem um neném na vida para começar. Então qual é a saída? A saída é fazer o aborto. Deixa as crianças transarem à vontade e depois a gente vai lá e mata. Qual a diferença? A gente não pode chamar viado de viado e nem negro de negro. Mas matar um bebê, qual a diferença, né? Não tem problema nenhum. Outra coisa, outro dado interessante, pessoal, que eu vou dar para vocês aqui. 23 mil crianças estão morando nas ruas nesse momento no Brasil. 23 mil crianças estão na rua. Você já viu alguma ONG preocupada com isso? Não, eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com o viadinho
né, que o Maurício não gostou que eu usei esse termo, eles estão preocupados com os viadinhos e com os negros. Como o resto da sociedade está cagando. Né? Os direitos humanos não existe para o resto da sociedade. E a minha luta é essa. Se vocês não gostam do que eu falo, paciência. Eu não vim aqui para agradar, eu vim aqui para colocar os pincos nos is, exigir direitos. E direito a gente não tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, é direito, como o próprio nome diz, direito é direito. Se vocês, LGBT, têm direito, se os negros têm direito, ótimo, eu aprovo isso. Só que nós não podemos esquecer o direito dos outros. E aí, veja bem, o Maurício disse o seguinte: por isso a existência de inúmeras ONGs LGBTs e no combate do racismo. Olha, peraí, meu amigo, nós temos 23 mil crianças morando na rua e não tem ONG para isso. Eu estou falando de 445 mortes de LGBT e você vem me falar que essa turma toda de ONG que existe é porque o número é absurdo? Como é assim? Então eu vou te dar um outro detalhe. Esse ano de 2017, aliás, nos últimos 2 anos, as ONGs, na maioria negros, LGBT e mulheres, receberam mais de 20 bilhões de reais do governo. 20 bilhões de reais. Olha só, nós temos, voltar aqui nos meus dados, ó. Nós temos 153 mil mortes por ano por falta de atendimento básico nos hospitais. E qual a ONG que cuida disso? Quanto dinheiro o governo manda para resolver esses problemas? Essa é uma pergunta que eu faço, Maurício. Você que está defendendo que eu sou racista, que eu sou homofóbico, que eu estou entrando numa briga que eu deveria juntar pessoas e não falar dessas coisas. Então me responde, Maurício, como é que a gente faz com essas 153 mil mortes por ano, por falta de atendimento básico, por falta de uma UTI, por falta, às vezes, de um medicamento simples? E aí você vem falar para mim que os LGBTs e os negros, eles têm que ter mais atenção? É essa a minha briga, Maurício, é que todo mundo tem a mesma atenção. Eu não estou brigando por nenhum absurdo. São 20 bilhões e mais, Maurício. A passeata, né, LGBT que tem todo ano, eles consomem 1,5 milhão de reais nessas passeatas. E eu te pergunto, nessas passeatas, qual o interesse público disso? O interesse é só LGBT. Eu não tenho interesse nessa passeata. Se eu fizer uma passeata cristã, vocês vão me liberar esse dinheiro? Se eu fizer uma passeata dos narigudos, você vai me liberar 1,5 milhão? Né? Se eu fizer uma passeata dos deficientes físicos, você vai me liberar 1,5 milhão? Não vai. Não vai, porque vocês têm que fazer o LGBT bombar. Essa é a diferença. Outra coisa, Comissão de Direitos Humanos deu ao LGBT 11 milhões. Eu te pergunto, para quê? Não entendi. São 445 mortes por homofobia. Nós vamos dar 11 milhões para um grupo LGBT fazer o quê? Eles vão contratar a polícia e colocar segurança particular para os LGBT? Qual a lógica disso, pessoal? Qual a lógica? Agora você me dá esse 11 milhões aqui na porta de um hospital para salvar aquelas crianças que estão morrendo lá? Você vai ver qual o resultado maravilhoso que nós vamos ter. Né? E isso a gente não faz. A gente não faz. Então, pessoal, é isso que está acontecendo no Brasil. Aí eles falam que eu estou politizando. Eu estou politizando, Maurício? Eu estou? Qual a ONG que veio me atender durante esses 19 anos? Que era tudo governo de esquerda. Espero que você não considere PSDB de direita, né? Se você for considerar PSDB de direita, aí é complicado. Então eu te pergunto, eu não estou nem falando mais em ONG, vamos falar em governo agora. Qual instituição do governo me procurou para me ajudar? Né? O pessoal que está aqui na live, ó, paga imposto para essas coisas funcionarem. Como é que você explica para essas pessoas que o dinheiro delas não foi usado para isso, mas foi usado provavelmente para alimentar os LGBTs, aquela questão de racista?
Então como é que fica? Né? E as indenizações do regime militar, Maurício? 10 bilhões. O cara simplesmente diz que foi torturado, a gente não tem como provar, né? A gente viu, por exemplo, a foto da Dilma inteirona no tribunal dizendo que foi torturada. Agora ela quer 10 mil por mês. E aí quem vai pagar esses 10 bilhões, você sabe? 10 bilhões, Maurício, 10 bilhões, cara, você resolve o problema de muita gente no Brasil. Muita gente no Brasil. E o que vocês estão fazendo comigo é o seguinte, e aí agora eu vou falar a verdade. Eu estou sendo discriminado por ser branco, hétero e homem. Essa é a realidade. As coisas inverteram no Brasil. A discriminação hoje é o contrário. Porque se você é negro, gay, se você é lésbica, se você é qualquer uma dessas quadrinhas que eles inventaram, né? Você pega o LGBT, antigamente era GLS, agora é LGBTDT3F4 mais 232/36. Então agora, todos esses caras, eles têm lá o seu espacinho. Eles reclamam numa delegacia, sai 4 viaturas atrás do agressor. E nós, né? Aí as pessoas acham que é brincadeira isso. Eu vou dizer para você, Maurício, se você tem uma inimiga amanhã, essa mulher pode ir na delegacia e falar que você assediou ela, que você abusou dela. Ela não precisa provar. E você vai em cana, porque é você que vai ter que provar que você não fez isso. E aí, Maurício, você vai fazer o que nessa hora? Você vai apelar para o pessoal da esquerda? Você vai falar pelos direitos humanos? Direitos humanos não vai estar do seu lado. Você é branco, né? Eu não sei a tua orientação sexual. Caiu, mas já voltou. Isso. Eu queria dar mais alguns dados, só para finalizar, Maurício, essa questão toda. É a seguinte. Nesta semana foi anunciado que 616 brasileiros foram tentar a vida em Portugal, porque eles não aguentam mais a violência no Brasil. E chegando em Portugal, eles não conseguiram um trabalho, não conseguiram uma casa, e agora acabou o dinheiro deles. Eles precisam voltar para o Brasil, tá? E eles estão pedindo ajuda financeira para voltar ao Brasil. Olha, foram 445 LGBTs assassinados, né? Eu estou falando assim porque são os dados que eles passaram, mas é mentira. Desses daí, só 58 já foram suicídio. Muito bem. Então, o número de brasileiros que está em apuros fora do Brasil é maior do que os LGBTs que morreram. E aí eu te pergunto, o Brasil vai fazer alguma coisa por eles? Não. Eles não são LGBT, não são negros, eles são brasileiros. Brasileiros a gente joga fora. Você sabia, Maurício, que atualmente tem 2.500 brasileiros asilados pelo mundo sofrendo perseguição? Sabia disso? Eu sou um deles. E aí, nós vamos criar uma lei também para proteger asilados? Vai ter o asilocídio? O que vai ser? A questão é essa. O que vocês fizeram, o que a esquerda fez no Brasil, eu não estou nem chamando você, Maurício, de esquerdista, porque eu não sei a tua orientação política. Também eu vi alguns vídeos seus, você sempre criticando o Bolsonaro, Damares, mas enfim. Vocês da esquerda, vocês destruíram o Brasil, vocês criaram uma constituição paralela. Vocês criaram benefícios que o brasileiro comum não tem. Vocês criaram leis hoje que beneficiam uma parte da sociedade e ignora completamente a outra. Essa é a realidade, a gente precisa encarar a realidade. Foi isso que aconteceu no Brasil. Nós não temos mais condição nenhuma de ter um país civilizado quando você começa a dividir a sociedade. Esse vale mais, esse vale menos. Então a minha luta, Maurício, é justamente para isso. É para acabar com essa divisão. É para que a gente volte a considerar o nosso Código Penal para todo mundo. Quem mata uma pessoa é homicida, não é feminicídio, não é criancicídio,
joanicídio, não é nada disso, é homicídio, homicídio. Ele matou, não me interessa se o cara era homossexual, se era negro, se era criança, é homicídio. Ponto, é homicídio. E vai ser tratado da mesma forma que os outros. Se alguém se sentiu ofendido, temos lá as possibilidades de danos morais. Todo o branco hétero hoje, quando é ofendido, ele vai na justiça, entra com danos morais. Por que, que nós temos que criar outra constituição, outro código penal para outro tipo de pessoa? Então é ridículo isso, porque se eu começar a classificar tudo, eu vou dividir, eu vou ter uma constituição gigantesca, enorme, ok? Que não vai atender mais ninguém. Porque a lei é para todos. Artigo 5º da nossa Constituição, a lei é igual para todos. Vocês estão simplesmente criando leis ilegais, inconstitucional. É inconstitucional você priorizar uma categoria diante da outra. Hoje o STF está dando risada e soltando balãozinho, champanhe, porque eles conseguiram transformar agora a homofobia em igual a crime de racismo. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Nós não estamos resolvendo o problema de ninguém, nós estamos criando outro problema. Outro problema muito maior. E é isso, pessoal. Eu espero que todo mundo tenha entendido a live de hoje. Eu fiz questão de fazer essa live porque eu tô cansado de ser taxado de homofóbico e de racista, quando na verdade eu estou dizendo que a lei é igual para todos. Né? E estou escrevendo esse livro, eu vou demonstrar claramente como a esquerda tem manipulado os direitos humanos para fazer com que a gente tenha essa aparência no exterior de que nós somos assassinos de mulheres, assassinos de negros e assassinos de homossexual, quando nada disso é verdade.